Amigos do Sport TV, Túnel do Tempo Especial. Um tributo a Andreas Nicolas Lauda, ou simplesmente Nick Lauda, tricampeão mundial. Falecido aos 70 anos de idade, na semana que antecedeu o Grande Prêmio de Mônaco de 2019. Primeiro, vamos conhecer um pouquinho da carreira desse tricampeão mundial. Andreas Nicolas Lauda nasceu em Viena, na Áustria. Neto de um banqueiro, não teve apoio para a carreira de piloto e só entrou na Fórmula 1 depois de pegar um empréstimo e virou Nick Lauda. Campeão pela primeira vez em 75 pela Ferrari. Teve 1976 como o ano mais marcante de sua vida, quando sofreu um grave acidente no circuito de Nürburgring, preso no carro em chamas por quase 1 minuto. Mas resistiu. E 43 dias depois do acidente, já estava de novo nas pistas. A disputa foi até a última prova daquele ano. No Japão, ele desistiu da corrida e perdeu o título para James Hunt. História digna de um filme. 3 décadas depois, retratada no longa-metragem Rush, No Limite da Emoção. Em 1977, Lauda foi bicampeão e tentou deixar a Fórmula 1 para viver longe das pistas. Não conseguiu. Voltou para ser tricampeão do mundo. Foram 25 vitórias em 177 grandes prêmios. Nick trabalhou como comentarista e consultor de algumas equipes. Na Mercedes, foi peça fundamental na contratação de Lewis Hamilton. Lauda se afastou em julho do ano passado e não pôde mais ir aos autódromos. Aos 70 anos, figura emblemática no paddock, carregava as marcas do perigo de ser um piloto de Fórmula 1 e fica de vez eternizado na memória e na história da Fórmula 1. Então é hora da gente rever o terceiro título mundial. 1984, Nick tinha retornado para a Fórmula 1 depois de um período afastado e voltou exatamente para a McLaren, onde conseguiu o seu terceiro título mundial. Grande Prêmio de Portugal, 1984. A vitória foi de Alain Prost e o segundo lugar deu a Nick o seu terceiro título mundial. É hora da gente fazer aquela volta no tempo e rever essa grande prova de 1984, o Grande Prêmio de Portugal, aqui no Túnel do Tempo Especial. Vai pintar a luz vermelha. O diretor de partida, como sempre, Derek Ongaro. Aí pintou ela. Vem a luz verde. Sobe o ronco do motor. Aí Piquet. Ayrton tenta forçar. Prost vai forçando também. Rosberg vem por fora. Jack Rosberg vai pulando na ponta. Aí você vê Nick Lauda, com todo cuidado, perdeu até posições. Ele tinha muito medo de ficar enroscado aí nessa primeira curva. Rosberg é o primeiro. Aí você vai vendo, pulou da quarta para a primeira posição. De Angelis vem em segundo, Prost também largou com cuidado em terceiro. Piquet quarto, Ayrton é quinto. São os 5 primeiros depois das 3 primeiras curvas. É o Grande Prêmio de Portugal, é a Fórmula 1 vivendo o seu dia de decisão. Aí começam as dificuldades. Vão para o miolo do circuito. Mudanças rápidas de marcha, saindo de segunda até quinta. Esta curva é feita de pé embaixo. Aí vem eles. Rosberg em primeiro, De Angelis em segundo, Prost em terceiro. Vamos conferir a colocação de Nick Lauda assim que eles passarem, completando a primeira volta. Vão para o S. Piquet teve ali problemas no momento da freada. Rosberg segue firme na ponta. De Angelis e Prost. Você vê os 3 primeiros. Já vê o Ayrton surgindo na quarta posição porque Piquet realmente rodou. Só agora passa Nelson Piquet. Você vai vendo o Rosberg, eu lhes digo que Piquet passou em último neste momento. Ayrton Senna é o quarto colocado. Prost já passa a ser o segundo. Ele forçou e ultrapassou em cima de Hélio De Angelis. Eles estão na segunda volta de um total de 70. Vem forte, vem firme. Vem buscando livrar vantagem Keck Rosberg. Nick Lauda, 11º. Eu dizia, passou depois do 10º, passou exatamente em 11º. Portanto, Rosberg, Prost, De Angelis
Ayrton, os 4 primeiros. Lauda é o 11º colocado. Reginaldo Leme, a sua primeira participação. Bom dia, amigo da Globo. É importante observar que nesse início de corrida acontece uma coisa muito estranha. A pista está muito lisa, muito escorregadia, você vê os carros todos dançando e dando muito trabalho, principalmente ao Keke Rosberg, para manter a sua liderança. E talvez por isso, e por aquilo que o Galvão falou, a dificuldade de passar nessa primeira curva, que é fechada e vem bastante depois da largada, ou seja, os carros chegam nela já com velocidade, é que você viu aquele cuidado extremo. Cuidado extremo principalmente de quem estava na segunda fila, no caso do Ayrton, que deixou o Keke se mandar, o Piquet perdeu a sua tração e um cuidado extraordinário que você pode notar de Niki Lauda. Ele ali no meio do pelotão teve que realmente passar com cuidado, porque passando essa primeira curva, ele pode iniciar a sua corrida normalmente. E ele já começa. Já ultrapassa o Schimmer, já passa a ser o 10º colocado. Ele largou em 11º, caiu para 12º, com a rodada do Piquet recuperou a 11ª posição e já completou a segunda volta em 10º. Portanto, o Prost é o 2º, Lauda é o 10º. Isso quer dizer, vai dando Prost. Só que tem muita pista pela frente. Rosberg, Prost e o De Angelis vai chegando. Repare como o Prost não consegue a ultrapassagem e o De Angelis vem chegando para entrar na briga. Aí eles entram na reta mais uma vez. Os 3 primeiros na reta. Agora o Prost colou. Agora ficou bom. Agora ele tenta. Só que a tomada é à direita. Tá melhor o Rosberg. Prost tem que ficar atrás, que a coisa ficou feia pro lado dele. Saiu pro lado errado. Repare inclusive como ele faz a curva mais lenta. Saiu pelo lado que o Rosberg permitiu. E o Rosberg está ali, você sabe a história do Keke Rosberg nesses treinos oficiais. Ele estava na última posição, estava desclassificado, não tinha nem mesmo conseguido posição para a largada, quando na penúltima volta do treino ele conseguiu fazer uma volta boa e pulou para a quarta. E aí na largada é o mesmo Rosberg de sempre. É uma excelente largada, o carro não está equilibrado, mas ele se segurando ali na ponta. A prova de que o carro não está equilibrado é você ver como não apenas o Prost se aproximou muito, mas também o Mansell, está tudo ali perto. Depois de 7 voltas, lá vem Prost de novo outra vez na reta. Vai tentar outra vez, puxa por dentro, Rosberg ameaça. Ficou bom pro Prost, assume a ponta, Alain Prost. Por 3 vezes ele tentou no final da reta. Agora, ao entrar pela volta de número 8, ele consegue, repare o replay. O Mansell vem ali atrás. O Rosberg ainda deu uma ameaça. Chega pra lá. Ele não chegou. Aí ficou com a preferência da tomada da curva e sai à frente Prost. Prost completando a volta de número 13. Lauda não consegue se livrar de Johansson. Tá na hora do Lauda apertar um pouco. Aí ele entra na reta numa posição difícil. Johansson tenta em cima de De Angelis. Lauda vem acompanhando, vem com todo cuidado. O velho campeão Niki Lauda sabe o que faz. Isso ninguém duvida. Ele sabe que Prost está na ponta. Ele sabe que o Prost ia partir para a ponta. E está fazendo a sua corrida. Lauda passa a ser o 7º colocado. Com o Prost na ponta, ele ainda está a 5 posições do título. Porque com o Prost em primeiro, ele tem que ser o 2º. Ayrton já passa a ser o 3º. Aí Lauda, sempre no mesmo ponto. Ele está ameaçando, desconcentrando o Johansson, complicando a vida do Johansson. Mas segue ali atrás do sueco. Em primeiro Prost, em segundo Mansell, em terceiro Ayrton Senna. Em quarto Rosberg, em quinto Alboreto, em sexto Johansson, em sétimo Niki Lauda. Nelson Piquet na posição.
e que era o terceiro na primeira volta, rodou no S, passou em último, em 27º, e agora está em 16º. É a vez de Alboreto, carro que você vê aí, partir para cima de Keck Rosberg. Ponteou o Rosberg enquanto deu, e agora já está em quarto. E o Ayrton que vai fazendo uma bela corrida. É o terceiro colocado, vai se mantendo à frente da Ferrari. Já conseguiu a ultrapassagem em cima de Rosberg. Lauda e Johansson. O Rosberg vai segurar um pouco o ritmo. Vamos ter uma fila ali, com Alboreto, com Johansson e com Lauda. Repare, Rosberg, Alboreto, Johansson e Lauda. E podem ter certeza absoluta de que o Lauda, além do cuidado, deve estar tendo todo o cuidado para não forçar demais o motor do carro. Porque por tantas vezes ele entrou na reta atrás do carro de Johansson. A potência, desde que se aumente a potência do tubo, a pressão do tubo, a potência do Porsche é muito maior do que o motor Hart. Ele não está arriscando nada. Aí a classificação depois de 20 voltas. Próximo, Ansel Senna, Rosberg, Alboreto e Johansson, Lauda, confirmando as 7 primeiras posições. E o Lauda forçou de vez. Na aproximação, o Lauda, repare aí, tirou a direita e ultrapassou. Ele ameaçou o Johansson em todas as voltas no fim da reta. O Johansson tinha na cabeça, bom, ele só vai tentar aqui, no outro lado do circuito, lá no misto. O Lauda fez a manobra e passou. E obrigou o Johansson a dar uma travada de roda ali na freada. Passa a ser o 6º colocado. Niki Lauda vai pra cima do Alboreto. Parece que ele resolveu. Vai brigar pela quinta, botou por dentro, não teve nem conversa, vai-se embora Niki Lauda. Pegou o vácuo, dava a impressão de que o bico da McLaren ia tocar na ponta final da caixa de câmbio da Ferrari. E aí ele tirou de uma vez só. É nessa que eu vou e foi embora. E neste instante consegue a ultrapassagem em cima de Keck Rosberg. Passa a ser o 4º colocado de Lauda. A diferença 42,7. Você está vendo a ultrapassagem do Lauda em cima do Rosberg. Outra manobra segura de Niki Lauda que começa a dar um show no Estoril em Portugal. Aí você já tem novamente a imagem ao vivo de Lauda, que já é o 4º colocado. A diferença dada é para Prost na primeira posição, mas isso não tem muita importância. O importante é a diferença para o Mansell, que é o 2º colocado. Porque Prost em primeiro e Lauda em segundo define em favor de Lauda. Então a importância é a diferença de Prost, de Lauda em quarto para Mansell em segundo. E é exatamente isso. E a diferença nesse momento é de 32 segundos. Em relação ao Rosberg é de 42. Em relação à segunda colocação é de 32 segundos. E são esses 32 segundos que o Lauda tem que recuperar. Tenta uma aproximação, Lauda em cima de Senna. Vai buscar o vácuo. Já tirou. Vai no motor. O Porsche fala mais alto e Niki Lauda vai embora. Ayrton por fora, Lauda por dentro. Lauda é o 3º colocado. Nessa altura não tem pra ninguém. Ele chega, tira e vai embora. Olha o replay aí. Seguramente o Lauda aumentou a pressão do tubo. Botou pra andar esse carro. Prost em primeiro, Lauda em terceiro. O título por enquanto é de Prost. E nós vamos chegando à metade da corrida. Informando que nessas 2 voltas, enquanto Lauda lutava aí contra Senna, o Mansell apertou um pouco em cima do Prost, está agora a 5 segundos, e portanto a diferença do Lauda para a segunda colocação é neste momento de 36 segundos.
Lauda vai assumir a segunda posição. O Mansell tem problemas. Lauda vai assumir a segunda posição. Niki Lauda vai passar para segundo porque o Mansell se arrasta. Niki Lauda vai para a segunda posição. Prost em primeiro, Lauda em segundo. Isso é uma posição que define em favor de Lauda. Olha o Mansell, braço esquerdo erguido. Eu dizia, todo mundo de olho na pista. Cadê o Mansell que não vinha? Reginaldo imediatamente apontou quando o Lauda mergulhou em cima de uma Lotus em negro e dourado. Ficou a dúvida se seria o carro de De Angelis. Mansell com problemas. Lauda é o segundo. Olha o Mansell como quase não consegue chegar ao box. E você se lembra disso, o azar do Prost é que era o Mansell. O Mansell não é um piloto inconstante, muito rápido, e durante todo o campeonato ele fez isso e não chegou. O azar do Prost é que era o Mansell naquela posição. Ayrton Senna passa a ser o terceiro. Mas o importante agora, Prost é o primeiro e Lauda é o segundo. A diferença entre eles é de 48 segundos. Mas isso não está dizendo nada, nem pro Prost nem pro Lauda. O Prost faz o dele, corrida brilhante, segue na ponta. E o Lauda vai chegando à segunda posição, que era o que ele mais queria. Última volta do Prost, 1:31.68. Última volta do Lauda. Olha só a diferença, 1:25. O Lauda resolveu apertar e o Prost vai muito lento. Isso não pode ser poupar o carro. O Prost não pode ter diminuído tanto o ritmo. Ele realmente tem problema. Pode ser que ele tenha sentido um desgaste excessivo de pneu, qualquer coisa que tente levar o carro até o final dessa forma. Agora o ritmo é muito mais lento. Ele chega a ter 8 segundos mais lento do que a melhor volta que ele mesmo marcou. Vamos para a volta de número 63. O líder Prost já completou 62 voltas. Nessa volta os dois já andaram no mesmo ritmo. O Prost até um pouco mais rápido, 1:28.5 e o Lauda 1:28.9. Aí os carros. O carro do Renault, o carro do Boutsen e o carro do Ghinzani. De Angelis está à frente de Prost. Você se lembra? Quando o Prost passou o De Angelis, colocou uma volta em cima dele. De Angelis é o quinto. Aí o De Angelis voltou a ultrapassar o Prost e tirou essa volta. E abriu. E o Prost já está de novo em cima do De Angelis. Outra vez ele tenta se aproximar. E completa com isso 66 voltas no circuito do Estoril em Portugal. Estamos chegando ao final da temporada da Fórmula 1 em 1984. Aí você tem a confirmação. Prost, Lauda, Senna, Alboreto, De Angelis e Piquet. A diferença de Prost para Lauda, 24 segundos. Mas o Lauda tem 20 segundos de vantagem para Ayrton. O Ayrton é que tem que se segurar nesse fim de prova, que ele só tem 5 segundos de vantagem para Alboreto. Um terceiro lugar que seria lindíssimo para Ayrton Senna na sua despedida da Toleman. Ayrton pode, com o terceiro lugar, numa temporada de estreia, numa equipe apenas média, subir 3 vezes ao pódio. Lauda e Prost. Você viu o Lauda e agora vê o Prost. Aí o Prost, logo atrás do De Angelis. E logo atrás do Prost, o Stefan Johansson. A diferença de Ayrton Senna para o Alboreto cai para 4 segundos. Vem chegando o Alboreto em cima do Ayrton. Ele também tirou 2 segundos em relação ao Lauda. 66 voltas, 67 voltas completadas por Prost e por Lauda. Neste instante, Niki Lauda completa a volta de número 67. Vamos chegando ao final. Cada gota de combustível é importante, porque esse é um circuito de freadas fortes. No circuito de freada muito forte, para se retomar a velocidade é preciso ir fundo. Isso consome mais combustível.
Cada gota é importante. Cada milímetro de borracha nos pneus. Quem soube poupar mais o carro, subir a pressão do turbo no momento exato de uma ultrapassagem para sair de uma posição incômoda, baixar, cuidar da temperatura. Não é só apertar o da direita, tem muita coisa em jogo. De Angelis e Prost. O Johansson que já está à frente. Alto chega lento na curva. Com isso, De Angelis e Prost tiveram que diminuir muito. Prost completou 68 voltas. Aí você vê Johansson, vê De Angelis e vê Prost. Volta a andar acima de 1,30 Alain Prost. Isso na última volta de número 68. O Lauda, 1,28,64. Volta a andar mais rápido. Aí isso aumenta de 4 cravados para 4,4 a sua diferença para o Alboreto. Vai lutando para sustentar a terceira posição Ayrton Senna. Prost vai lutando para segurar a ponta. O que pode não lhe adiantar nada, porque Lauda vai lutando muito para segurar o segundo lugar e segurar o título mundial. De qualquer forma, seria um vice-campeonato com meio ponto apenas de diferença e 16 vitórias numa carreira de 5 anos. Para o Prost. É uma carreira fantástica. O público vai ficando todo de pé no circuito do Estoril. Prost vem se aproximando. Vamos chegando ao final da prova. Vai entrar pela reta Prost. Aí ele vai cruzar mais uma vez a linha de chegada. Vai se encaminhando para a curva no final da reta. Essa curva que está sendo contornada por Prost. Lauda vai se aproximando para tomar a reta. Alboreto se aproxima muito de Ayrton, passa a ter 2 segundos cravados em relação a Ayrton Senna, que é o terceiro. É um momento de grande expectativa. A prova vai chegando ao seu final. Vai dando Lauda. Prost vai tocando aí. Vai seguindo na ponta. Ele já tem 69 voltas completadas. Poucas curvas e retas para o final da prova e para o final do Campeonato Mundial em 1984. Prost vai se encaminhando para mais uma vitória, para a 7ª na temporada. Nick Lauda vem trazendo em segundo, vem buscando mais um título mundial. Nick Lauda. Aí você vai acompanhando o carro de Prost. Ele entra, vai ser dado o sinal de uma volta a mais. Aí a bandeirada. A bandeirada para o primeiro. Alain Prost termina a corrida no Estoril. Prost vence. Alain Prost consegue a vitória. E agora todos esperam o Nick Lauda. Ele passa, ele cruza, ele recebe a bandeirada. Andreas Nikolaus Lauda, austríaco, 35 anos. Nick Lauda, 24 vitórias. Nelson Piquet o cumprimenta, passa a seu lado. Nick Lauda recebe a bandeirada em segundo. Nick Lauda é tricampeão mundial de Fórmula 1. 75, 77, 1984. São 24 vitórias em 157 corridas. Ayrton Senna vai mais uma vez ao pódio, passando em terceiro. E aí Lauda. Todos cumprimentam o grande campeão. O pódio da vitória, o pódio do Grande Prêmio de Portugal, o pódio do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1984. Lá estão Prost, Ayrton Senna e, mais do que tudo, lá está Nick Lauda, que acaba de conquistar de forma brilhante. Que corrida fez Lauda! Saiu de 11º, brigou quando tinha que brigar, foi arrojado quando tinha que ser, foi um piloto frio, cauteloso,
excepcionalmente técnico quando tinha pista livre. E o homem que reergueu a McLaren chega ao pódio, Ron Dennis. Aí está ele. McLaren, que vinha de uma fase difícil, Ron Dennis a comprou e fez dela uma equipe incrível. Poucas vezes, ou talvez nunca se tenha visto na Fórmula 1 um domínio tão grande de um carro, um domínio tão grande de uma equipe. Essa imagem é bonita de se ver. O grande Lauda e, quem sabe, o futuro grande Ayrton Senna. E por aqui encerramos o Túnel do Tempo especial, um tributo a Niki Lauda, que sempre vai estar na memória e no coração de todos aqueles que amam a Fórmula 1. Um grande abraço a todos e até a próxima.